Eu acho que ninguém tem mais dúvida sobre a importância que os drones passaram a ter na guerra moderna, né? E o conflito na Ucrânia é uma das maiores provas disso. Quando falamos de drones marítimos, isso assusta ainda mais. Pois é, inspirado justamente pelo impacto que esses drones marítimos estão tendo no conflito, os Estados Unidos estão correndo para construir sua própria frota de barcos autônomos. Mas, ao que parece, essa corrida está enfrentando alguns problemas bem sérios. No mês passado, durante um teste naval americano na costa da Califórnia, que deveria ser uma vitrine dos principais barcos drones autônomos do Pentágono, um dos barcos, gente, simplesmente parou no meio do mar. Enquanto as autoridades tentavam, consertar uma falha do software, outro barco drone veio e bateu em cheio na lateral do barco parado, saltou sobre o convés e caiu de volta na água. O incidente, que não tinha sido divulgado antes, foi capturado em vídeos e envolveu 2 barcos construídos por empresas rivais, a Saronic e a Black Sea Technologies. E esse não foi um caso isolado, hein? Semanas antes, em outro teste da Marinha, o capitão de um barco de apoio foi jogado na água depois que um outro barco autônomo da Black Sea, que ele estava rebocando, acelerou de repente e virou o barco de apoio. O capitão foi resgatado e não precisou de atendimento médico, né? Segundo uma fonte com conhecimento direto do assunto, os 2 incidentes aconteceram por uma combinação de falhas de software e de erro humano. Agora, a Marinha, a Saronic e a Black Sea não quiseram comentar os incidentes, né? Gente, os líderes militares americanos estão vendo o impacto gigantesco que os drones marítimos estão tendo na Ucrânia, né? Eles têm dito que precisam de enxames de drones aéreos e marítimos para conter um possível avanço, adivinha de quem? Da China no Estreito de Taiwan. Os drones que a Ucrânia está desenvolvendo, que muitas vezes parecem lanchas sem assentos e que podem carregar armas e explosivos, são principalmente controlados remotamente e custam cerca de $250 mil cada. Isso acaba tornando eles ideais para missões kamikaze que têm sido muito eficazes para neutralizar a frota do Mar Negro da Rússia. Já os Estados Unidos estão tentando construir uma frota naval, gente, autônoma, que possa se mover em enxames e sem comando humano. É claro que é uma tarefa muito mais ambiciosa e com um preço bem mais alto, né? Chegando a alguns milhões de dólares por lancha. E essas falhas nos testes acabam mostrando os desafios que a Marinha americana está enfrentando. Mas os problemas da Marinha, gente, vão além de fazer os barcos funcionarem. As unidades de aquisição de drones marítimos autônomos também foi abalada pela demissão de seu almirante-chefe. Um alto funcionário do Pentágono demonstrou preocupações sobre o programa em uma reunião a portas fechadas com o alto escalão da Marinha no mês passado. Desde o incidente mais recente, a Unidade de Inovação de Defesa do Pentágono, a DIL, suspendeu por tempo indeterminado um contrato de quase $20 milhões com a L3 Harris, uma das empresas que fornecem o software de autonomia usado para controlar alguns dos barcos. Para acelerar esse esforço, o Pentágono lançou em 2023 o programa Replicator, de $1 bilhão, gente, para adquirir milhares de drones. Mas até agora, a abordagem da Marinha tem enfrentado ceticismo sobre a nova administração Trump. Em abril, a principal unidade de aquisição de barcos drone da Marinha comemorou uma demonstração bem-sucedida do software. Em resposta, um alto funcionário do Pentágono sugeriu que o programa estava duplicando outros esforços e que há mudanças no futuro desse programa. Essa unidade foi recentemente colocada sob revisão e pode ser reestruturada ou até mesmo fechada. E isso, gente, acontece 2 meses depois que a Marinha demitiu o líder da unidade, o contra-almirante Kevin Smith, por perda de confiança em sua liderança. Um especialista em armas autônomas, T.X. Hamers, disse que a Marinha está em águas totalmente desconhecidas, tentando reformular décadas de tradição em alta velocidade. Segundo ele, abre aspas, você tem um sistema que está acostumado a construir coisas grandes, levando anos para tomar uma decisão, e de repente você está pedindo para eles se moverem muito rápido. Bom, meus amigos, mudando de assunto e dando um pulinho na Turquia, as mães de alguns combatentes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, pediram nesta quarta-feira uma anistia para seus filhos e o fim de décadas de morte diante de uma comissão parlamentar turca que supervisiona o desarmamento do grupo. Uma delas, falando aos legisladores turcos, disse o seguinte, abre aspas, nós, mães, não queremos mais chorar. Vamos enterrar as armas, não nossos filhos. Se quisermos que mais armas sejam queimadas, essas pessoas devem ter uma chance. Se eles descem das montanhas apenas para serem condenados à prisão perpétua, como podemos persuadir os outros a queimar suas armas?
Bom, gente, a comissão apelidada de Comissão Nacional de Solidariedade, Fraternidade e Democracia tem tentado estabelecer um caminho para uma paz duradoura, né, que também ressoaria na vizinha Síria. Nesse conflito, gente, naquela região, mais de 40 mil pessoas foram mortas ao longo de 4 décadas de conflito entre o Estado turco e o PKK, que, como vocês sabem, é considerado um grupo T-, por Ankara, a União Europeia e pelos Estados Unidos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.